Esse é o programa semanal para falar de cinema GLS. Cada semana vai ser discutido um filme. E a gente vai esmiuçar e debater o filme. Uhum. E, primeiro de tudo, a gente queria dizer o seguinte, que como a gente vai falar um pouco mais a fundo do filme, inevitavelmente vai existir spoilers em cada um dos vídeos. Então, se você não viu o filme, se você não gosta de saber nada do filme, se você quer matar uma pessoa que põe spoilers na internet, não assista, tá? Porque você tá sendo avisado. Bom, o filme de hoje é o Short Bus, dirigido por John Cameron Mitchell, em 2006. Pra quem não conhece o John Cameron Mitchell, antes do Short Bus dirigiu Redwing, que é um musical sobre um transexual, que ele mesmo interpretou o papel principal, um filme bem legal. Diferente do Short Bus, mas um filme bem legal. Acho que todos os filmes do John Cameron Mitchell eles são diferentes entre si, Entre né? si, com certeza. O roteiro do Short Bus é construído pelos atores junto com o John Cameron Mitchell. Foi um processo colaborativo que teve início com uma divulgação no jornal. O John Cameron Mitchell colocou uma nota num jornal de grande circulação, pedindo para que as pessoas enviassem um vídeo falando sobre a experiência mais absurda sexual que eles tivessem passado. E com base nisso ele acabou selecionando algumas pessoas para fazer parte de um workshop e através das semanas ele foi eliminando até que ele chegou no elenco principal aí que tá nesse filme. Junto com o elenco ele fez o roteiro do filme, né? Foi um processo de mais ou menos 2 anos. E o resultado foi uma coisa bem interessante, porque os atores eles não simplesmente interpretam um personagem. O personagem é um pouco deles. É como se eles representassem a si mesmo na tela. De uma maneira mais legal. Mais cinematográfica no caso, né? Eu acho que nenhum deles nunca viveu as situações do filme. Quer dizer, quase com certeza absoluta, nenhum deles viveu as situações do filme, mas a maneira com a qual eles agem, algumas características da personalidade de cada um deles e de vida, de história de vida, tá nos personagens, que são os personagens principais que ligam a história. No filme, Short Bus é uma casa noturna que as pessoas se encontram. O nome dessa casa noturna. O nome da casa noturna é Short Bus. E o que liga cada um dos personagens é um multiplot no filme, né? Tipo, o que liga cada um dos personagens é essa casa noturna. Bom, mas espera, vamos explicar o que é multiplotting. O multiplotting é um roteiro onde não tem um único protagonista. São vários protagonistas, são vários plots, são várias histórias. São várias histórias que elas se interligam num momento X. De alguma maneira elas se ligam e aí sim elas são uma história única. Elas poderiam ser vários curtas se elas não se ligassem daquela maneira. Exatamente. E a ligação delas torna elas uma história maior, que é um longa-metragem, no caso do Short. Em exemplos claros a gente tem Babel, 21 gramas, Crash. O que liga esses personagens é essa casa noturna Short Bus, que é uma casa noturna que tem como tema principal o sexo. Na verdade eu acho que é uma casa de swing, né? É um clube de swing, é um clube de swing, é um clube GLS, é um clube... É uma galeria de arte. É uma galeria de arte. É legal falar o que é cada um desses personagens. A gente tem uma terapeuta sexual que nunca teve um orgasmo. E aí, assim, a partir de 2 personagens do filme, ela começa a se questionar sobre isso. Eu falo sobre sexo e eu nunca tive um orgasmo, eu quero muito ter orgasmo e ela vai tentando conseguir. São várias situações em relação a ela com o objetivo de conseguir ter um orgasmo. Tem um casal homossexual, são 2 homens, o Jimmy e o James, né? É um casal gay. O Jimmy e o James. O Jimmy e o James, que moram juntos, estão juntos há vários anos, mas um deles está vivendo uma depressão muito grande, ele no fundo pretende se matar, mas a real trava, essa real barreira dele é o fato dele nunca ter tido coragem de ser passivo a dar um corpo. Mas isso é uma coisa que pra ele incomoda, ele não se sente completo em relação ao sexo, porque ele sente que ele não consegue se entregar realmente.
o sexo anal, ele é uma forma, ele é cultural de você denegrir, você rebaixar a imagem do homem. Então... Não só do homem, acho que da mulher também. Sim, mas eu acho que... A fantasia, por exemplo, para homens héteros, a fantasia tá em relação a dominar, a humilhar. A então, dominação. Assim, a nossa sociedade vê o sexo anal como uma maneira de humilhar a outra pessoa. A gente tem a dominatrix, né, a Severin. Tem uma dominatrix profissional, né, ela vive disso. E, inclusive, essa personagem retrata muito bem o universo sadomasoquista, é um retrato muito real, poucos filmes têm esse aprofundamento. Dá pra você ver pela essa personagem que a pesquisa foi realmente feita. Assim. Ela usa o sadomasoquismo como uma barreira para não se relacionar. Ela não tem um namorado, ela tem clientes. E ela transpõe essa coisa da dominação, da dominatrix pra vida. Então ela não se relaciona, ela tenta sempre humilhar, ela tem uma mania de humilhar os outros na vida, não é só profissionalmente, ela tem uma mania de humilhar as pessoas para que as pessoas não criem relações com ela, uma maneira de não se envolver. De se fechar, né? É um medo de se envolver. É isso que é interessante no Short Bus e que vai puxar a maior polêmica do filme. Ele não é um documentário, é longe disso, na verdade ele é um filme de ficção, mas ele é baseado sim em experiências reais e os atores eles estão interpretando a si mesmo. Nada mais interessante e nada mais coerente do que o público sinta essa entrega total que o ator ele dedica em relação ao filme. Por isso que existe o sexo real. O sexo não é fake, eles não estão simulando um sexo, eles estão interpretando a si mesmo e ao mesmo tempo eles estão fazendo sexo realmente. Então, o filme ele tem muitas cenas de sexo explícitas. O que liga as histórias e o universo é o sexo. E isso é uma coisa que gerou muita polêmica em relação ao filme, que, enfim, incomoda as pessoas existir essa cena de sexo no filme. Principalmente se a gente puxar desde o início, né, que o filme estreou em Cannes, no Festival de Cannes, foi muita polêmica, foi muito vaiado e foi um filme bem subestimado e foi um filme bem apedrejado, eu acho. Eu acho que o filme não teve a valorização que deveria ter. E muito pela questão do puritanismo mesmo. E aí a gente entra nessa questão estética e social e cultural que a gente vive hoje. Sobre, se a gente puxar desde a década de 60... It's a beautiful day today. Woke up this morning with sunshine on my face. And since the storm clouds have lifted, I keep drifting back to you. Yeah, you and you alone have the power to redeem me. I was lost and I'm still lost, but I can't deny the feeling. It'll be okay, my friend, my brother, till the end, it'll be okay. Que as pessoas retrocederam em relação à sua visão do sexo, e é um pouco isso que o John Cameron Mitchell quer falar nesse filme. Ele fala dessa geração do medo, tipo, não a relação do medo em relação ao sexo também, em relação às relações dos americanos depois do 11 de setembro. Ele, de certa forma, mostrou pra eles que eles não eram inatingíveis. E é uma coisa que pra eles fazia parte da cultura. A cultura americana faz parte de se achar inatingível. Sim, é uma cultura imperialista. É uma cultura imperialista, então assim, eles viram que eles não estavam tão bem assim, que eles poderiam ter... Isso chocou muitas pessoas, porque as torres, elas simbolizavam o poder de Nova York, elas simbolizavam a segurança de Nova York, simbolizavam a evolução mercadológica, a ostentação nova-iorquina. Então assim, foi o dedo na ferida, assim, sabe? Cada um deles vive o sexo, eles têm uma vida sexual ativa, eles conhecem coisas, mas ao mesmo tempo que tudo isso acontece, eles não se entregam totalmente. Então cada um tem uma barreira. Então o filme usa essa questão de como os americanos se veem, como os nova-iorquinos se veem relacionado ao medo, e aí pega o sexo e fala. Eles não se relacionam sexualmente bem porque eles têm medo. Então é isso, é a sociedade americana do medo. E a sociedade
os personagens dessa Nova York com medo que não viver sua sexualidade de maneira completa. I can't deny the feeling. It'll be okay, my friend.